Olá a todos que nos acompanham, eu sou o Felipe, esse ao meu lado é o Luiz. Esse é mais um episódio da série de entrevistas que a gente está fazendo para o Projeto Bom Senso Brasil. Hoje o nosso ilustre convidado é o Flávio Amari, ele que é ex-secretário de Habitação, atual presidente da Federação Internacional das Profissões Imobiliárias, é isso, no Brasil. Seja muito bem-vindo. Para começar esse nosso debate de ideias, esse brainstorm sobre o Brasil, você que tem uma experiência no setor imobiliário e de habitação, o que você vê para o Brasil em 30 anos? O que ele precisa para ter um desenvolvimento urbano sustentável em 30 anos? Assim, qual que seria um... Só para começar. Obrigado, Felipe, do convite. Obrigado também do Luiz, aqui amigo a longa data. Já enfrentamos grandes batalhas juntos aí no passado. E é um prazer estar aqui com vocês, toda a tua equipe aqui de staff que está trabalhando para poder viabilizar o projeto de vocês. Na verdade é muito complexo. Aqui a gente vai ter um papo de 30 a 40 minutos aqui, mas o tema é muito complexo. Eu acho que a coletânea de tudo que vocês estão trabalhando vai trazer, certamente, alguns caminhos para isso. Mas eu diria que um dos maiores impasses, uma das maiores dificuldades que a gente tem é a estrutura legal do Brasil. A burocracia ruim, porque a burocracia pode ser boa. Um pouco da burocracia é bom, é importante você ter alguns ritos, as regras serem respeitadas, mas o maior impacto que a gente tem da burocracia, eu acho que esse é um dos principais problemas nossos. Da burocracia surge o ramo da corrupção, da burocracia sai o ramo do custo econômico de um projeto que não é desenvolvido no tempo certo, você tem que carregar esse projeto muito tempo por conta do prazo. A burocracia, você concebe um projeto agora e a hora que ele ficar pronto, talvez aquela demanda não exista mais. Então eu diria que a raiz principal nossa é a burocracia, a dificuldade de você empreender no Brasil. E empreender no sentido amplo, pode ser no público ou no privado. Eu, desde criança, atuo no mercado imobiliário. Eu, com 10 anos, estava no plantão de venda lá na Avenida Ipanema, vendendo um terreno com a minha família. Meu pai, o Renato Ama, nós temos uma empresa, a gente estava há 10 anos sentadinho ali numa cadeirinha de praia, com um guarda-sol, vendo o terreno. Então, eu vivo esse mercado desde pequenininho, desde criança. Hoje minha filha cuida dos negócios, a minha irmã, e daí a hora que você transita na área pública, na área institucional, já participei de entidades como a ELO, Associação de Loteadores, fui presidente, do Secov, Sindicato da Habitação, fui presidente, da Sinlop, Confederação de Imobiliário dos Países de Língua Oficial Portuguesa, Brasil, no mundo, os países que falam português, fui vice-presidente, já fui do Departamento de Construção da Fiesp, enfim, da Federação do Comércio. Então eu tenho uma experiência na área institucional e também na área pública. A dificuldade que você tem no poder público é tão difícil quanto do privado, por incrível que pareça. Para você conseguir fazer alguma coisa na área pública, você tem uma lista, e não importa se você é do bem ou do mal. Porque você poder, não, vamos criar uma dificuldade para os caras que é do mal, tá certo. O cara fazer sacanagem tem que ter dificuldade para não ter sacanagem. Mas não importa se o cara quer fazer sacanagem ou quer fazer certo. A dificuldade é gigante. E muitas vezes ela é intransponível. Então eu conheço a área imobiliária, conheço a área da habitação desde pequeno. Virei secretário. Tentei fazer, não consegui fazer algumas coisas. Pela dificuldade da burocracia, pelos ritos legais, que tem que ter. Mas a origem que a gente tem lá em Portugal já nasce com o desenho das nossas cidades, das nossas regras de ocupação do solo e também das burocracias, e vou dar um exemplo, dos cartórios. Vou dar um exemplo só. Não é que não tem que ter o cartório, mas tem umas burocracias que elas precisam ser... a gente precisa vencer essa barreira. Para não ficar aqui o tempo inteiro falando disso, eu vou parar um pouquinho aqui para a gente interagir. Mas nessa questão do cartório, eu vou até um pouco mais longe. Que mesmo os cartórios, eles... Eu não quero falar mal do cartório aqui, foi só um exemplo. Não, mas... São importantes. É um fato. Temos que trabalhar fatos. Cartórios, eles seguem normas e seguem lei. Lei do loteamento do solo, tá? Mas alguns cartórios extrapolam e criam leis. E o cartório, por exemplo, você vai no cartório X de Sorocaba ou vai no cartório X de Votorantim, alguns cartórios eles criam burocracias além da lei que complicam, mas de maneira assim, sobremaneira, regularização, aí vai o empreendimento.
Então hoje no Brasil, nessa questão de cartório, eu acho que hoje precisaria fazer um trabalho aí de, vamos dizer assim, de enxugar essa burocracia, principalmente essa gordura extra que está sendo criada pelos próprios cartórios. Isso você já deve ter se deparado com isso. E já melhorou muito, Luiz. A hora que a gente vai pensando na área imobiliária, os cartórios, eles são a segurança jurídica para o processo. É super importante. São necessários. Então, já melhorou muito o processo. O que eu quis dizer, na verdade, é que um conjunto tão grande de dificuldades e que acaba atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. A hora que a gente tenta crescer mais rápido, a gente tem dificuldade. Vou dar um exemplo para vocês como secretário. O secretário da Habitação tem o GRAPROAB. GRAPROAB é um órgão que aprova empreendimentos imobiliários de habitação. Grupo de aprovação habitacional ligado à Secretaria da Habitação. Certo. Ele tem um prazo de 60 dias. Então, o empreendedor vai lá, protocola o projeto. O GRAPROAB é um grupo que congrega todos os órgãos estaduais que aprovam um projeto habitacional. Ele tem 60 dias para se manifestar. Eu cheguei, querendo vencer a burocracia. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um novo decreto do GRAPROAB. Ele nasceu em 91, ele tinha tido duas atualizações. Eu queria fazer a terceira atualização. Vamos diminuir o prazo. Vamos trabalhar mais rápido nós, Estado, para que em vez de 60 dias, a gente reduza para 30. E comecei a transitar isso aí nos órgãos, despacho, aquela burocracia padrão para você fazer um decreto e são as pessoas envolvidas. Resumo da história. Não consegui baixar. E daí, como sangue libanês, eu comecei a negociar com os órgãos. Falei, puta, não dá para baixar então para 45 em vez de 60? Cheguei no limite, Luiz Felipe. Vamos por 59. Porque não é o fato de baixar para 30 só, mas é um sinal que eu quero mandar para a sociedade que eu estou querendo, nós como governo, nós como órgãos ligados à aprovação de projetos, nós queremos sinalizar que nós queremos melhorar um dia. Resumo da ópera, não consegui baixar. Então, não importa. Qual foi a grande dificuldade? A dificuldade que tem dos técnicos do órgão A, B, C, para analisar projeto. Ah, você vai pôr diminuir o prazo, nós não vamos cumprir o prazo, não vai adiantar nada. Enfim, são N respostas e formas de colocar e que mesmo você, num cargo importante, que tem a responsabilidade, você não consegue. Mas tem outros exemplos muito bons também. Eu coloquei uma pessoa na secretaria. Olha, o teu trabalho é um só. É caçar problema e diminuir fluxos aqui dentro. Ele não tinha um cargo, uma mesa. Você não tem mesa de trabalho, eu falei pro cara. Então, você tem empresário jovem. Falei, o teu trabalho é rodar aqui dentro e diminuir os processos. Eu não vou dar aqui porque são vários exemplos, mas ele fez esse trabalho. E às vezes é uma coisinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, que você consegue, com pequenas ações, melhorar o resumo lá na frente. De processos, de ritos, de procedimentos. Então, muitos das pessoas que estão em cargos assim hoje têm essa visão. Fazem isso. Tem gente do mal no meio, mas tem muita gente boa. Só que às vezes a burocracia, a estrutura da legislação, dos regramentos, de penalidades. Eu, ex-secretário, já faz 2 anos que saí, fiquei uma gestão 4 anos. Eu recebo no meu escritório aqui em Sorocaba pedidos do Tribunal de Contas pedindo esclarecimento. Faz parte do jogo. Só que incomoda, porque, poxa, você está lá, faz tudo direitinho, conta toda aprovada. Não fui lá para o objetivo meu era contribuir para a sociedade. Nem precisa de mais que isso. Né? E tá lá, Tribunal de Contas. É do jogo isso, faz parte do processo. Mas é uma das coisas que incomoda pessoas do bem para entrar na área pública, para receber bem menos do que receberia se estivesse na área privada. E não é que a remuneração é baixa, é alta, mas é bem menos que essas pessoas receberiam na área privada. Pela sua expertise? Pela experiência, pelo know-how, enfim, pela vivência. E você acaba carregando uma série de problemas pro resto da tua vida. Faz parte do jogo. Você entra, esse é o jogo, vamos fazer. Vamos melhorar o nosso país. E esse é o objetivo, Luiz. É melhorar o Brasil, é fazer o que a gente puder fazer para deixar um ambiente de negócios melhor, uma sociedade melhor, dar a nossa contribuição para a sociedade. Isso que eu tentei fazer nesse pedaço da minha vida que eu fiquei na área pública. Extrapolando, tá? Você colocou aí a questão da habitação, mas eu posso extrapolar isso para outras áreas, licitação.
essa burocracia desnecessária, porque quando a gente fala burocracia, a gente pensa, burocracia é uma coisa ruim. Não é. Burocracia é uma necessidade para manter esse controle, tá? Dentro de limites. Dentro de limites. Ela existe para se manter controles e ajudar. A partir do momento que atrapalha, você acha que essa burocracia no Brasil é um dos fatores que atrapalhou o Brasil aí nesses 30 anos? Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Quando a gente olha um projeto imobiliário, e esse é um exemplo claro disso, em 2014 a gente fez um projeto, foi aprovado um plano diretor em Sorocaba. E trazendo para a realidade local nossa aqui de Sorocabano, de sangue. Aprovado um plano diretor que permitia determinada coisa. Você faz um projeto, caminha o projeto, questionamento no meio do caminho aqui do Ministério Público do rito de aprovação do plano diretor, você já está com o projeto andando, aprovação, 2015, 2016, eu não sei se foi 16 ou 17, um determinado item do plano diretor de 2014 do governo Pannunzio, que ele vetou na época, a Câmara, se eu não me engano, derrubou o veto, o Ministério Público julgou errada a derrubada desse veto. Então valeu o veto na época do Pannunzio. Só que a lei dizia que não tinha aquele veto. O que aconteceu depois de 3 anos? Esse projeto não podia mais ser aprovado. Então você volta tudo para trás e começa outro projeto de novo. Não estou dizendo que está certo ou está errado o veto, a derrubada do veto, não é esse o ponto em questão. O fato é, você não tem segurança jurídica, que é decorrente também da burocracia. Porque, olha, está errado, então resolve já. É para ser às vezes é melhor, e eu gosto de dizer isso, disse agora, inclusive na Câmara, que a gente teve esse período recente aqui da aprovação do plano diretor, eu falei, às vezes é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Isso, sabe, define ali, essa é a regra, vale assim, acabou. Você sabe o que dá, o que não dá. O duro é quando você tem uma regra, daí alguém questiona se foi feito de um jeito certo ou não foi, e daí vai o Ministério Público, vai a Justiça, primeira instância, segunda instância, e o empreendedor fica no limbo. Um falando certo, outro falando errado. E esse terreno especificamente aqui, nós compramos o imóvel em 2008, era para estar aprovado em 2014, demorou acho que até 2018 para aprovar, começamos 15 anos. Isso daí custa, porque hoje, a hora que você olha o juro do Brasil, se você não fizer nada e deixar o dinheiro no banco XPTO lá, você tem lá 13,25% de juro, que o governo paga para você, de juro. Você não faz nada, você ganha 13%. Só que o empreendedor precisa fazer. Então você toma dinheiro do banco, você empresta do banco. Então você empresta muito mais do que 13%. Daí você empresta dinheiro, compra um terreno, faz a obra, faz o projeto e fica carregando esse custo. O que acontece lá na frente, Luiz? Não precisa ser matemático nem economista. O preço fica mais caro. Se a gente pudesse fazer mais rápido, o preço era mais barato. E daí é o problema da habitação no Brasil hoje. Você não consegue produzir habitação num prazo curto para atender a demanda que tem. O que acontece? O crime organizado vai lá, não aprova nada de nada, divide os terrenos, vende os negócios e acabou. Então hoje existe um comércio ilegal, um volume ilegal de construções, de maneira que você privilegia quem faz errado. E não é nem para privilegiar quem faz certo, mas pô, não pode fazer errado. Porque ele não segue regras e não vai dar em nada. E é assim que faz. Assim que faz. A dificuldade que é de concorrência, e daí em vez de você conseguir construir um produto para atender a população de mais baixa renda, você acaba concorrendo com quem não desenvolveu nada, não fez nenhum projeto, não tem nada de nada, infraestrutura e pau. Essa é a concorrência do crime organizado hoje, do cara ilegal. Não é só o crime organizado. É que quem faz isso é criminoso. Quem pega uma terra, divide, faz terreno e vende sem projeto, é criminoso. Sim. Né? Então não é o crime organizado só. É o criminoso de maneira geral. Não pode. Não pode. Só que é a concorrência. E esse cara aqui não tem 10 anos para aprovar um projeto. O cara não aprova projeto. Mete o trator, derruba a árvore sem autorização, não faz nada e vende os terrenos. E daí fica aquele povo morando na margem do rio. E daí a culpa vem para o empreendedor que fez certo, respeitou as regras, para tirar uma árvore teve que plantar 50. Nós já plantamos em Sorocaba umas 30, 40 mil árvores, assim, ó.
E o cara não tira aquele monte de árvore, ocupa a margem do rio, daí tem problema, como a gente tem aqui em Sorocaba bairros que são que não devia ter sido feito aquele bairro. Não pode fazer bairro na margem do rio. O Jardim Santo André 3, que é uma invasão, que não é o Santo André 3, mas é uma área aqui em Sorocaba, na Zona Norte. Nós fizemos Santo André 1 e Santo André 2. Santo André 3 é uma área invadida. Chamaram de Santo André 3, mas não é. É uma área invadida. E ali o que tá? Tá na margem do rio Sorocaba, chove e inunda. Porque não era para fazer. Eu lembro da administração do seu pai, do Renato Amari, que ele fez um processo de desfavelamento da cidade. É verdade. Tá? E foi muito bom, né? Ele trabalhava muito essa questão imobiliária, até o pessoal, não, mas ele trabalha imobiliário, que ele fazendo o interesse dele. Eu falei, não. Pelo contrário, a gente perdeu dinheiro com isso. Eu sempre coloquei, falei, não, o que ele faz, o problema é o seguinte, o que ele faz, ele faz... Eu vou confessar depois uma coisa para você desse assunto aí. Ele, de forma técnica, tá? Tudo que faz de forma técnica, e desfavelou, e ele resolve ponto a ponto. E ele fez um bom trabalho. Infelizmente, hoje, nós estamos com uma cidade favelada de novo. Mas não é Sorocaba. Isso é um problema do Brasil. Vou fazer uma confissão para você aqui, que eu nunca falei para ninguém. É que você me falou, veio um insight aqui, eu lembrei da história com meu pai. Passando numa determinada rua de Sorocaba, falei, pai, tô comprando esse terreno aqui, ó. Ele não sabia, porque a gente não, na conversa de empresa, eu cuidava da empresa, ele cuidava, era prefeito, cuidava da prefeitura. Pai, tô comprando essa área aqui pra gente fazer um negócio. Tá com preço bom, uma condição boa e tal. Ele falou, você não pode comprar esse negócio aí. Eu falei, por que, pai? Eu já negociei e tal, tô com a opção na mão. Você fala pra pessoa que você não pode comprar e que ele vai ganhar mais dinheiro se não vender pra você. Porque você não tá sabendo, mas eu vou fazer uma intervenção aqui urbana, nós vamos mexer nisso daqui, e a cidade vai dizer que nós compramos o terreno porque você sabia, e eu tô fazendo porque você comprou o terreno, e vão dizer que a gente tá fazendo esse investimento público aqui porque a área é nossa. Então você não pode comprar isso aqui, fale pro cara que você vai desistir, e ele vai ganhar mais dinheiro no vender, explique por que está acontecendo isso. Não compramos o terreno. Ele foi lá, fez a intervenção, valorizou o terreno para a pessoa, nunca mais comprei, porque eu também não queria mais comprar, fiquei chateado, mas é do jogo. Então, essas pessoas diziam isso à época, mas não conheciam o bastidor. E a história é legal quando na época, depois de 20, 30 anos, perde a razão. Mas é isso. E Brasil, aí vamos colocar essa questão novamente de desenvolvimento, o Brasil ele tem um problema. As pessoas sempre torcem pro jacaré. Se você está indo bem, se você está fazendo alguma coisa boa, ninguém vai nunca olhar aquilo que é bom do que você está fazendo. Sempre vai tentar achar alguma coisa ou criar alguma coisa para desmerecer. Aqui não se tem aquela visão construtiva, a visão do herói. Americano gosta de ter heróis. Brasil não, o Brasil destrói heróis. Eu lembro até de uma lenda, né? Não sei, é uma lenda urbana, não sei se aconteceu ou não, né? Mas passaram essa história. Diz que o Osíris da Embraer, uma vez, né? É uma história que foi colocada. Diz que, não sei se foi ele, né? Se aconteceu mesmo, mas estava na Suécia discutindo, porque é uma sumidade, né? Ele é físico, ele é engenheiro, E conversando com o pessoal da Suécia, do prêmio Nobel, perguntou assim, por que não se dá um prêmio Nobel para o Brasil? Né? Aí diz que a história foi de que não, a gente não pode dar pro Brasil, porque o Brasil destrói seus heróis. A hora que alguém chegar lá com um prêmio Nobel, vão tentar achar alguma coisa dele para desmerecer e vai resvalar aqui. É um problema mesmo, é um problema. Infelizmente a gente tem, não sei se isso aconteceu, mas casa com o problema do Brasil. Tá? E acontece muito isso na questão política. Você tem bons políticos e tem maus políticos. Tá? Isso é um fato. Mas se o político ele tenta fazer alguma coisa boa, ele vai de alguma forma responder como você está respondendo. Tá? E isso não era para ser da regra do jogo. Porque você faz o quê? Você desestimula pessoas boas a entrarem no jogo. É verdade. A gente conversa com muitas pessoas e esse modelo do empresário que sabe administrar o teu negócio ali e vai para a política é um exemplo de sucesso em várias regiões. Sorocaba foi assim com meu pai, o Renato Amari, ele fez isso. E hoje, como ele está fora de combate, ele é elogiado pela oposição e por todo mundo, porque hoje ele não é mais um adversário. Quando você é adversário, você toma porrada.
Teu adversário vai lá e bate em você, te xinga e tal, né? Mas depois que você sai, não, elogiado. Então é um exemplo de sucesso quando você tem essa característica de... Porque é tão simples o conceito e a gente não vê acontecendo hoje. E vamos falar do Brasil. O Brasil hoje tem um índice de desemprego baixíssimo. Nós estamos com um recorde de desemprego, 6,2. Tudo bem que pese aqui, que as pessoas têm aqui Bolsa Família, alguns que desistiram de pegar emprego, alguns empregos diferentes como Uber, mas estamos com 6,2, é um nível de desemprego recorde, baixo. Nós temos de crescimento econômico 2 anos seguidos. Só que a contrapartida, inflação alta, fora do padrão, 4,83 no ano passado, previsão de 5,5 esse ano. Juro, estava com 2 lá atrás. Nós estamos com 13,25, com chance de chegar em 14,25 na próxima agora, mais 15 depois. Não, vai ser um vai fato, acontecer. Vai acontecer. E a aprovação do governo federal declinante. Então, é uma coisa só que a gente precisa bater aqui dentro hoje, para equalizar tudo isso, e que não vai acontecer. Que é você ter um orçamento onde que você recebe X e gasta X menos alguma coisa. Na nossa casa tem que ser assim. Se você gasta um mês mais do que você ganha, um mês vai. 2, 3, é que você vai quebrar. E o Brasil está nessa pegada hoje. O Brasil está gastando mais do que arrecada, isso traz um desdobramento de médio prazo. Na taxa de juros, na inflação, na própria aprovação do governo. E mesmo com crescimento econômico, mesmo com desemprego baixo, a gente tem hoje uma avaliação do governo baixa. Por quê? Porque ele está gastando mais do que ele arrecada. Isso traz uma expectativa ruim para quê? No médio e longo prazo, de taxa de juros, de inflação, e a briga que a gente está vendo hoje, a dificuldade que é. E é simples, o governante tem que gastar menos do que arrecada para poder, no longo prazo, ter crescimento. Para poder chegar daqui a 30 anos e falar, conseguimos crescer. Batendo nesse viés aí da questão da despesa, o mês passado saiu a arrecadação, né? Recorde de arrecadação federal. Mas a despesa sempre acima. E aí esse é o problema. E aí tem-se essa discussão hoje da questão dos gastos, da redução dos gastos. Mas aí eu penso, né? Vai-se aqui, vai o Haddad, não, precisamos gastar em tal ministério. Não está tendo um problema na despesa no Brasil? E assim, o que eu olho? O problema não é ter aqui da educação ou da saúde. Nós temos aí, isso aí, quem viu não, quem mexeu nisso foi o Flávio Dino. Porque ele era senador, não é senador, deputado. Ele foi do governo, ele sabe as coisas como acontecem. Então ele sabia onde estava indo. Tá? Aí ele fez lá ó, os bloqueios das emendas parlamentares, que hoje no Brasil nós estamos com uma certa confusão em relação ao que é executivo, legislativo e judiciário. Nós estamos aí uma invasão de competência de todos em todos. Aí tá, tecnicamente falando, do ponto de vista constitucional, não era para um ministro do STF bloquear a emenda parlamentar. Isso não acontece em nenhum país do mundo. Tá? Não existe isso. Contudo, as emendas parlamentares que foram bloqueadas eram emendas parlamentares de 2, 3 bilhões que ninguém sabe para onde ia ou para onde foi. Então, pergunto, nós temos que controlar despesas. Mas não está na hora também de controlar essas questões que estão um pouco fora da realidade, dos limites de razoabilidade na despesa brasileira? Então, mas aí é uma sobreposição de função dos poderes. O executivo tem uma função, o legislativo tem outra função. Nós estamos bagunçados nesse jogo aí. Precisa pôr ordem. Na última semana eu tive uma conversa com o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, governador hoje de Goiás, um dos pré-candidatos se colocando como pré-candidato à presidência, e ele falou exatamente esse ponto. Ou seja, a gente precisa ter o sistema presidencialista, onde o presidente é eleito e ele toma a decisão de como investir os recursos do país. O legislativo tem uma outra função, ficar repetindo as funções de cada poder, mas existe uma sobreposição hoje aqui. O próprio nome diz, o que é executivo, legislativo e judiciário. É muito bem colocado. Quando eu estava no governo, começo de governo, contingenciamento do orçamento. Espera, vamos ver o que está acontecendo para depois gastar. Você não pode ficar gastando sem ter o dinheiro. E hoje acontece isso. Hoje a gente teve, no ano passado, 2024,
estava ali naquele período em que o governo estava colocando aquele programa do ajuste fiscal, o governo colocando que estava querendo dar um sinal para o mercado de que ele gastaria menos do que arrecada. No mesmo dia veio uma notícia dizendo que ele estava criando auxílio gás. Ou seja, se ele está demonstrando que tem que gastar menos, ele estava criando mais um programa social e dizendo que quem ia pagar essa conta, acho que era a Caixa Econômica Federal, com o dinheiro que a Caixa ia ter que dar para o governo, acho que era isso. Então, há contradição nessa história toda. Mesma coisa agora aqui dizendo sobre a história dos alimentos. Daí veio, não nós vamos controlar. Daí falou, imagina controlar preço de alimento, voltar a 30 anos atrás. Não, foi mal entendido. Depois ele falou. De novo, né? Então, você deve lembrar disso. Claro. Daí, agora vamos dizer que o que está vencido não está vencido. Sabe, uma coisa maluca que eles falaram. Vamos mexer na data de validade dos alimentos. Eles falaram isso, você lembra de essa história? Sim. Mexer na data de validade dos alimentos. Ou seja, um desencontro de informação que traz dificuldade para nós. E daí aqui a gente está discutindo a burocracia, o crescimento no longo prazo, um Brasil para ser melhor no futuro, só que nós temos tanta coisa pequena ainda para ser organizada que é difícil da gente conseguir ter um horizonte e um planejamento quando a gente conversa com o chinês. O chinês não fala do amanhã. O chinês fala para daqui a 20, 30 anos. Não estou querendo trazer o modelo chinês para nós, que eu também não gosto muito do modelo, que é um modelo mais autoritário, ditador, tratora as coisas, é uma outra estrutura de governo. Não é meu exemplo, para mim, de governo de gestão. Embora eles tenham um crescimento gigante, tenham um planejamento de longo prazo, mas não é uma democracia como eu imagino que uma democracia tenha que ser. Então, a gente fica discutindo como que a gente vai chegar lá, mas tem tanta coisa pequena no meio do caminho e que a gente acaba se atrapalhando. E esse exemplo foi claro. E a gente vive hoje uma dificuldade até de saber quanto que vai ser o juro amanhã, a inflação, e isso traz impacto e desdobramento para todo mundo. Todo mundo. Você conversou com o Ronaldo Caiado, ele deu lá um exemplo do que seria o presidencialismo dentro aí de uma normalidade de um sistema presidencialista, tá? Que é a nossa Constituição. É o que está escrito. Isso. Tá? Teve a votação, nós vamos para o parlamentarismo ou não vamos? Eu votei na época, mas nós não fomos para o parlamentarismo, nós presidencialismo. O que você acha hoje dessa PEC do semipresidencialismo? Então, ou é um ou outro. Não tem. O sistema nosso é presidencialista. Eu não acho ruim, mas tem que ser. Também não acho ruim o parlamentarismo. O problema é que a gente fica discutindo as coisas conforme a necessidade de cada momento e não tem um negócio de longo prazo. Tenho que trabalhar com o presidencialismo. É assim que é. Eu fui presidente de entidade. O Secov, por exemplo. O Secov é o maior sindicato da América Latina. 90 mil empresas representadas. Fui presidente lá em 2016, 17 e 18. Criei um conselho de ex-presidentes. Todos os ex-presidentes vivos participavam. Tinha 7. Mesa redonda na minha sala. Todo mês a gente tinha uma reunião, os ex-presidentes. Quero ouvir a opinião de todos vocês sobre esse tema, sobre esse tema, sobre esse tema. Todos davam opinião e eu tomava a decisão. E o acordo com todos eles, e todo o tempo foi assim na minha gestão, eu ouço todos vocês e tomo a decisão porque eu sou o presidente. E vocês me apoiam? Apoiam. Então eu ouvi a opinião de todo mundo, tomava a decisão e os ex-presidentes e a diretoria me apoiavam na decisão. Funciona assim, a entidade que eu participo até hoje lá. O que eu vejo de problema, né? Você está eleito, Luiz, você tem que. É o cara. Foi eleito. Você pode não concordar, ou concordar ou discordar. Mas o cara está eleito, ele tem a legitimidade para tomar decisão. O que eu vejo, assim, eu acho para mim que o melhor sistema para o Brasil é o presidencialismo. Tá? E o que eu vejo hoje é uma espécie de. Essa PEC é uma PEC oportunista. O que está acontecendo é o seguinte: mexeram-se em verbas, mexeram-se em emendas, e emendas que infelizmente no Brasil a gente sabe, a gente tem que ter essa visão, a gente sabe que são aquelas emendas que muitas vezes vão para a cidade X, que é para construir uma ponte que já está pela metade, e vai continuar pela metade e o dinheiro foi embora. Isso acontece no Brasil. Infelizmente é um fato. Tá? Então hoje tenta-se mudar para se mudar mais força para o parlamento. Mas eu não estou vendo uma discussão para dar força para o parlamento para uma visão de vamos construir um Brasil de 30 anos. Não, é uma questão de momento para um interesse particular. Eu acho difícil a gente sonhar com 30 sem querer desanimar, se a gente não consegue ainda resolver amanhã. Acho que a gente está com
Um exemplo assim, a gente não tem que ficar preocupado com o bandido pulando o muro da tua casa. Tem um bandido já na sala da tua casa, no quarto da tua casa. Então nós temos muitos problemas imediatos que a gente precisa resolver como sociedade. Eu gostei dessa colocação dele agora, o bandido Mas não é? já entrou. Não adianta levantar o muro se o bandido já está no teu quarto. É. Então nós temos que cuidar ainda de algumas coisas que são mais imediatistas. E é difícil porque a gente fica naquela do Brasil, o país do futuro. Eu ouvia isso na faculdade, lendo o livro. Eu ouvi isso quando eu tinha 7 anos. Então, eu já sou um pouco mais velho que você então, porque eu ouvi um pouco mais velho, mas a gente sempre ouviu, Brasil é o país do futuro. Eu tenho 54 hoje já, e eu continuo ouvindo, não, Brasil é o país do futuro. Mas esse futuro nunca chega. Nós perdemos uma coisa que é importante, que é o bônus demográfico. Bônus demográfico o que é? Quando tem mais pessoas como população economicamente ativa do que dependentes. A gente aprendeu na escola que tinha pirâmide etária. Tinha muita gente jovem, pouca gente velha. A pirâmide está virando um vaso etário. E daqui a pouco vai virar um funil etário. Porque as pessoas vão ficando mais velhas. As pessoas... Você tem filho? Não tenho ainda. Então, quantos você tem? Tenho 27. 27. Eu com 27 já tinha 2. Então, está mudando o modelo. As pessoas não estão tendo mais filho com 23, que nem eu tive. Eu tive 3 filhos. Então, a pirâmide etária virou um vaso, vai virar um funil. O que acontece? Tem menos gente trabalhando para sustentar a moçadinha mais nova que precisa, não trabalha, e os velhos que estão em cima, que eu já estou chegando lá. Precisa ser sustentado os aposentados e as crianças. A população economicamente ativa no passado era grande, a gente tinha um bônus demográfico. Quando tem mais gente aqui do que nas pontas. Acabou. É mais 2, 3, 4, 5, acabou o bônus demográfico. E o Brasil envelheceu sem poupar, sem enriquecer. Os países da Europa envelheceram depois de enriquecerem. Nós não conseguimos fazer isso. E o pior, mesmo os países da Europa, eles têm toda uma preocupação com esse problema do envelhecimento da população. Mas ficaram ricos, Luiz. Eles ficaram dinheiro. ricos. Eles ficaram A ricos. gente tem um problema sem dinheiro. Eles ficaram ricos, tem infraestrutura. E rico Sim. que eu digo não é dinheiro no banco. Rico que eu digo é poder ter uma infraestrutura de transporte. Vou dar um exemplo que eu vi ontem. Ontem eu almocei com o Mansueto, economista-chefe do BTG. Foi secretário de Política Econômica do governo Bolsonaro. Almocei com ele. Ele falou, deu várias coisas. Por isso que eu estou com os números fáceis aqui para dizer para você. Eu ouvi dele. Mas um dos itens que ele falou assim, tem mais Uber na cidade de São Paulo do que na França e na Itália junto. E por que tem um monte de Uber em São Paulo? Porque não tem metrô, não tem segurança. Se a gente tivesse metrô que nem tem na França, ou segurança que nem tem na França, não precisava ter tanto Uber. Ainda bem que pelo menos tem os Uber para ajudar a gente. Eu sou usuário também. Mas o fato é que na França, você vai lá, você pega o metrô, você pode andar na rua com segurança. Isso é enriquecer. Enriquecer é você poder ter a estrutura de escola, de hospital, de ponte, de rua, de avenida, de metrô, de ônibus, infraestrutura urbana. As pessoas com casa para morar. Tem problemas também de falta de casa no mundo. Esse negócio de gente de rua tem no mundo. No mundo inteiro. Eu tive o Congresso Mundial em Singapura o ano passado. Estava lá em Singapura. Tem aquele lugar bonito que é um lago no meio, um monte de prédio bacana do lado e tal, perto onde tem a corrida de Fórmula 1. Tem uma loja chique, Louis Vuitton. Louis Vuitton é uma marca caríssima. Eu nunca entrei numa loja da Louis Vuitton. Mas é uma loja caríssima. Entrou, imagina eu. Nunca entrei na loja Louis Vuitton. Eu tenho uma fotografia que mostra a loja aqui e um homeless que fala, Sim. que é uma pessoa sem casa, um morador de rua, deitado na frente da loja da Louis Vuitton em Singapura. Então, o problema de morador de rua não é um problema de Sorocaba, de São Paulo, é um problema global. Global. Então, não estou dizendo que os países enriqueceram não têm problema também estrutural, mas tem muito menos do que a gente. Tem muito menos do que a gente. Então, o Brasil, o país do futuro, nós temos que trabalhar muito ainda para construir. E é duro pensar lá na frente se a gente não consegue resolver já e entender o governo federal hoje, entender que não pode gastar mais do que arrecada. É simples isso. É tão simples, mas a gente não consegue que o governo federal entenda isso. E atrapalha a gente, empresário, que quer gerar emprego, quer investir no Brasil. E aqui eu não estou falando com chapéu de político, não. É chapéu de empresário mesmo, que tem um projeto para investir, e se você vai tomar dinheiro pagando esse juro absurdo, você não consegue produzir e viabilizar o projeto. O que você faz? Tira o pé. A hora que você tira o pé, você diminui o investimento, diminui a oferta de moradia, diminui o emprego. E se eu estou fazendo isso, tem mais gente fazendo isso. A Raizen é uma empresa gigante. Sim.
gigante, dona da Shell, coisa, tem um monte de empresa, Congá, empresa gigante, alavancada, ou seja, endividamento alto, vendeu todas as ações que ela tinha da Vale, acho que 8 bilhões de reais. Eu vi ontem uma notícia dessa. As ações despencaram, porque a alavancagem está alta. Então vale para empresa pequenininha, como a minha aqui em Sorocaba, e vale para uma empresa gigante de bilhão, que tem que vender ativo para pagar despesa porque está alavancada demais. E aí o Brasil não cresce. Na realidade, essa questão de alavancagem é... Para entusiasmo aqui nas conversas. Para as grandes empresas está sendo um problema meio que endêmico. O nível de alavancagem das grandes empresas está alto. E custa caro. Muito custa caro para você fazer isso. No mercado imobiliário tem uma vantagem, que é uma figura que é o fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele consegue, é um mecanismo criado em que em vez de você ter que pôr o teu dinheiro, você vai lá e compra uma cota de um fundo. R$100. Junta um monte de gente com R$100, esse dinheiro vai lá e compra um shopping center, um galpão de logística, um empreendimento residencial, ajuda a viabilizar e remunera o teu R$100. Com 80 centavos, 90 centavos e pinga na tua conta todo dia. É um mecanismo criado bom para o Brasil porque ajuda nessa estruturação econômica para todo mundo. Para todo mundo. Despesas novamente. Como resolvemos o problema das despesas? É que nem na tua casa, Luiz. É que nem na tua casa. É simples. Mas é difícil de entender como que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. E eu na minha casa, eu sei, eu ganhei 100, eu não posso gastar 100. Posso. Você pode até um período da tua vida que você tem que pagar uma despesa a mais para um filho, você tem um parente teu que está doente, você tem alguém que precisa de alguma ajuda, você teve um desastre, um acidente, uma doença. Acontece isso. A gente vende terreno para as pessoas em Sorocaba para a pessoa pagar em 180 meses. 15 anos. Pô, tem problema na vida dessas pessoas. Todo mundo tem problema. Lembra a tua vida, a minha vida em 15 anos? Quantas coisas aconteceram de boa e de ruim? E quem está ouvindo a gente aqui vai ver. Em 15 anos, um monte de coisa ruim aconteceu e um monte de coisa boa aconteceu. Você teve morte, você teve nascimento, você teve doença, você teve acidente. Então tem períodos da vida que você tem que gastar um pouco mais do que você ganhou. Na realidade é aquela questão... Mas não pode ser sempre, porque senão você quebra. É aquela questão do sei quando. Não é se acontecer, é quando acontecer. Problemas todos vão ter. É isso aí. Então, o Brasil tinha que entender que não pode gastar mais do que arrecada. E o que está acontecendo? Aumentando imposto. Reforma tributária no passado foi uma luta. Eu fui para Brasília diversas vezes, focado no mercado imobiliário, mostrando para o governo, reuniões com o ministro Fernando Haddad, secretário de Polícia Bernardo Api, parlamentares, líderes no Congresso, no Senado, batalhando, mostrando o impacto que ia dar para quem recebia aluguel, ou para quem recebia uma comissão, para quem vende um prédio, para quem constrói uma casa, para todo o mercado imobiliário. Para tentar minimizar o estrago. E o que acontece? Aprovou a reforma tributária. No resumo não ficou tão ruim, mas é para outro assunto. Mas o que vem hoje aqui? Que já tem uma outra reforma que vai ser apresentada aqui nos próximos dias para mais aumento de imposto. Então, em vez de fazer isso aqui diminuir, está fazendo isso aqui crescer. E vai enforcando todo mundo para pagar mais imposto. Poucas pessoas sabem o desdobramento que vai ter a reforma tributária no bolso de cada um. Para alguns setores vai ficar até bom. Para a indústria vai ficar bom. Mas quem está no serviço, em algumas atividades do comércio, vão ter aumento de imposto. Vai ter uma transição ainda, um período em que você ainda não vai ter. Mas é uma transição que chega. Demora, mas chega. Vamos trabalhar essa questão do imposto. Vamos falar sobre essa questão do imposto. Inclusive, está sendo debatido muito agora a questão dos 5 mil, tá? Em que, da isenção de imposto de renda, em que até eu vi a explicação do Haddad, não, nós vamos diminuir aqui na base, mas nós vamos fazer o pagamento dos mais ricos aqui em cima, do 0,tanto%. Gradual. É uma coisa que eu acho que o grande problema do Brasil nesse ponto, que eu dou sempre o nome de efeito Novalgina. O que é o efeito Novalgina? Vamos trabalhar em despesas, que o problema do Brasil está na despesa, e fazer uma despesa decente, que não se perca, porque dinheiro arrecado, o problema do Brasil não é dinheiro, ter dinheiro. O problema do Brasil é como se gasta. Só que isso aí é difícil, vai mexer com um, com outro. Então é mais fácil aumentar imposto que o efeito Novalgina. Você está muito doente, ao invés de você curar a tua doença, você toma uma Novalgina para aplacar a febre. Parece que 72% da população brasileira
tem uma renda até R$5.000. Se aprovado for esse projeto de lei, vai ser o país onde vai ter o maior número de pessoas do mundo que vão ter isenção de imposto. E depois, se você lê a lei, eu estudei um pouquinho dessa lei, se você ler, ela vai trazer o desequilíbrio. Porque hoje, quem ganha R$10.000 tem isenção até tanto por cento, paga mais tanto aqui, tanto ali, enfim, é escalonada. A alíquota até chegar no 27,5% para quem está acima do teto. Desse jeito que está hoje, não vai ser assim. E vai ter ainda para aqueles que recebem outras rendas, que vão ter ainda, vai ser um cálculo, Luiz, maluco, para todo mundo. Imagine só se o Congresso vai lá e aprova essa isenção até 5 mil. Mas fala, não, vocês vão ter que cortar a despesa, porque não vamos aumentar imposto de quem ganha mais do que tanto. Já estão pagando 27,5%. Não dá para cobrar mais desses caras. Vamos supor. Não estou nem defendendo nem atacando, embora eu acho que tem que diminuir e não aumentar. Mas vamos supor que o Congresso aprove a isenção até 5 mil e não aumente para cá. E fala, governo, você que tem que baixar as contas aí de 30 a 40 bilhões. Daí o governo fala, não vai dar para baixar. O que vai acontecer? Nós vamos piorar o déficit fiscal da gente. Vai ficar pior ainda o cenário nosso. Então, está muito difícil o que está acontecendo hoje. Porque o mais importante é cortar a despesa, não aumentar a receita. É uma briga nossa, e eu estou trabalhando junto até, não aqui, mas até com entidades em nível nacional, enfrentando um tema em que a gente tem que diminuir a despesa. Hugo Mota, novo presidente da Câmara, fez essa declaração, acho que essa semana aqui. Ele falou, o problema do Brasil é enfrentar a reforma administrativa antes de mais tributário. Temos que cortar a estrutura, não pode aumentar a despesa. Eu fui secretário da Habitação. Eu tinha a CDHU embaixo da minha estrutura. A CDHU é uma empresa importante, constrói casa no interior. Muitas das cidades do interior de São Paulo que não tem favela é graças à atuação da CDHU. Mas eu cortei metade dos funcionários da CDHU. Eu. O governador João Dória falou, Flávio, dá para diminuir a estrutura de que jeito? Eu falei, eu vou diminuir metade da CDHU. Você me apoia? Eu me apoio? Vamos lá. Porque ele falou, cada secretário vai ter que cortar, nós temos que cortar a despesa para ter dinheiro para investir, mas não aumentar imposto. Cortar a despesa. O que você consegue cortar? Eu diminui metade da CDHU. Que cortar despesa não é cortar investimento ou despesa necessária, é cortar gordura. Então, eu cortei a gordura. Eu cortei metade da estrutura da companhia e ela continua fazendo casa. Está fazendo casa ainda aqui, que eu comecei lá atrás, aqui em Araçoiaba da Serra. Tem um projeto para fazer em Votorantim que não deu certo ainda até agora. Mas tem vários projetos no estado inteiro de obra da CDHU acontecendo do mesmo jeito. E com metade de gente que tinha em 2019. Eu assumi em 2019 e entreguei com metade em 2022. É isso que a gente precisa ter de um governo. Um governo que olhe a estrutura e diminua a estrutura. E não é para ficar deixando dinheiro no cofre. O governo não precisa deixar dinheiro no cofre. Ele tem que ter o mínimo. Mas tem que investir. Ele tem que investir. Tem que investir. Mas não é investir o que não tem, é investir o que tem. É isso que eu acredito como sendo uma boa gestão pública, é você diminuir a estrutura para você poder investir sem tomar dinheiro, sem endividar o Estado. Esse é o segredo, na minha opinião, de uma boa gestão pública. Uma coisa que eu conversei com o Erli... O papo nosso aqui vai para tudo quanto é lado, hein? Impressionante, Felipe. Eu tô aqui aprendendo. Futebol a gente não fala aqui na mesa. Nem São Paulo. Você é São Paulo? Não, eu sou corintiano. Meu sou Deus. corintiano. Vamos cortar o assunto. Eu tô brincando, só para descontrair. Eu conversei com o Erli e falando questões de indústria, da indústria, que a indústria, ela hoje no Brasil... ela não faz, vamos dizer assim, a lição de casa em relação ao marketing da indústria. Então, primeiro, não estou demonizando, pelo amor de Deus, o agro, que é muito importante. Tá? Muito o mais importante é o mercado imobiliário. Tá, segundo mais importante, então, o agro. Mas ele é importante. Eu estou brincando, tudo é importante. Não, na realidade, tudo é importante, mas assim, a indústria é a base de um país. Tá? E tem aí a indústria da construção civil. O mercado imobiliário está relacionado à construção. Eu defendo o mercado imobiliário. É a construção. Mas assim, você vê programas, por exemplo, como o Globo Rural. Você vê todo dia várias chamadas, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. A quantidade de inserções, o marketing que o agro faz, ele vamos dizer assim, não que esteja fazendo demais, ele está certo. Ele está certo.
Não está faltando um pouco, como falei para ele, olha, você não vê a indústria isso, a indústria aquilo, você não vê isso na imprensa. Vamos dizer assim, a visão que as pessoas têm hoje no Brasil, que quem toca o Brasil é o agro. Hoje, antigamente você tinha 28% de participação da indústria, hoje caiu para 14% no PIB. Eu acho que assim, tem algumas coisas que nessas informações que você está colocando, as entidades que estão sendo trabalhadas, não está na hora de fazer um trabalho de marketing e mostrar isso para a sociedade, que eles não veem isso, eles não sabem então, mas isso. sabe, Luiz, aí é um pouco da organização estrutural através de associações, de entidades, sindicatos, federações e confederações, para você poder ter essa união. O agro tem. O agro tem essa união, que é a Frente Parlamentar do Agro, por exemplo. Eu estou vendo uma movimentação grande agora aqui do deputado Arnaldo Jardim para a derrubada do veto do presidente Lula da reforma tributária, da tributação dos fundos do agro, e ele incluiu junto também o fundo imobiliário. Ele é meu vizinho de prédio em São Paulo. Tem um apartamento lá que às vezes eu durmo em São Paulo. Cruzei com ele na rua no dia que o Lula tinha vetado esse artigo da reforma tributária. Ele falou, Flávio, me ajuda na área imobiliária para a gente unir as forças do agro e do imobiliário. O imobiliário é forte. Nós temos várias entidades. Eu também sou, Felipe, no comecinho aí, que você falou de entidade, eu sou vice-presidente da CEBIC. CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Tem 80 associações, sindicatos e associações no Brasil inteiro, em todos os estados, ligados a essa Câmara da CEBIC. Eu sou vice-presidente lá. E a gente tem uma união. É boa, é forte, ela é capilar. Ela tem relação com parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, no Brasil inteiro. Mas a força do agro é superior à força do setor imobiliário, como ação em conjunto de associação. E vale também para a indústria. Vai dizer que as federações de indústrias não são fortes? São muito fortes. Muitos, aliás, são de parlamentares ou até ex-governadores que pilotam essas federações no Brasil inteiro. Então, esse negócio do agro é pop, agro é tudo, eu fiz quando eu era presidente do Secov, eu fiz em construção. É que você não chegou a ver, porque eu fiquei 3 anos na presidência só. Mas eu fiz um programa também numa rede de televisão, nessa mesma modelagem. O que faz? Você busca patrocínio, eu consegui 2 patrocinadores, o pessoal da rede fez um trabalho bacana para poder construir, e a gente fazia o programa também ali, naquele mesmo programa que aparecia na televisão do agro, aparecia do Em Construção. Só que o agro ficou 20 anos e nós ficamos 3, que foi o tempo da minha gestão. Eu concordo contigo, e por isso que eu fiz também. Mas não consegui perdurar. O agro conseguiu. O agro criou a frente parlamentar do agro, e a gente não tem hoje a frente parlamentar da indústria, Exato. A frente parlamentar da construção. Nós temos hoje no Congresso uma lista de parlamentares que tem correlação, defende os interesses do setor e tal. Nós temos isso no Brasil inteiro. Mas não é forte como é a FPA, que é a Federação Paulista de Agricultura. Federações que são federações, frentes parlamentares. Frente parlamentar. É que a gente que lembra. É a bancada evangélica, a bancada da bala e a bancada do agro. São 3 bancadas fortes. Mas tem outras que são boas. Eu vou dar um exemplo de uma outra boa, que é o empreendedorismo. A Frente para o Empreendedorismo, ela foi muito ativa na reforma tributária, e eu fui em 2 ou 3 almoços, inclusive, porque a gente participa dessa frente parlamentar, defendendo o quê? O modelo de uma reforma que não traga mais dificuldade. Ela é forte também, não tanto quanto, principalmente, a do agro, como atividade. As outras eu não sei se dá para a gente caracterizar como atividade. Evangélica, não acho que é uma atividade, mas são fortes. Né? E eu concordo com você plenamente. São muito fortes, defendem os interesses ali, independente de partido político. Mas o empreendedorismo também é forte. Mas falta para a indústria, falta para a construção, mas é uma fotografia. É uma fotografia e é muito difícil trabalhar nisso. Muito difícil. Como que se resolveria isso? Tem que criar. Quando eu for presidente um dia da CEBIC, por exemplo, se eu for, eu vou criar essa frente aí. É que eu não fui ainda. É que até é até importante. E não é difícil, porque você tem, aqui no estado de São Paulo, você tem ali vários deputados que poderiam participar disso. Isso vale para todos os estados do Brasil. Eu conheço alguns ainda, porque como eu participo dessas discussões, a gente sabe já quem é o deputado do Amazonas que defende o setor da construção imobiliária. Que hoje a gente vê muito, e aí vamos colocar os problemas de Brasil que nunca mudam,
Eu lembro uma vez que saiu uma reportagem na Exame, 30, 40 anos atrás, e colocava lucro... Você tem quantos anos, Luiz? 57. Tá, 30, 40, você estava lendo com 17 já, então, no exame. Poxa. E saiu lá lucro não é pecado. Uma reportagem para falar assim, olha, o lucro é o resultado de um trabalho positivo. Lucro não é pecado. Não é que a pessoa tem lucro que ela é uma... parar de demonizar. Mas você vai discutir com os parlamentares em nível municipal ou federal de esquerda, que eles vão criticar o lucro dos empresários. Então, isso eu vejo isso ainda... Não, mas tudo bem, ele tem que respeitar, porque eles acreditam que é pecado. Puxa. A pessoa de esquerda acredita que o lucro é pecado. De maneira geral, não estou dizendo todo mundo, não podemos generalizar, e não é porque é de esquerda que eu não gosto, eu só não sou de esquerda. Mas o cara de esquerda acredita muitas vezes que o lucro é pecado. E que não pode deixar o cara ter muito lucro. O lucro é até aqui, ó. Isso aqui é demais já. Só que não vê os riscos à noite que você não dorme para você poder ter o lucro. Mas é do jogo isso. Eles acreditam que não pode. Repito, não estou dizendo que todos de esquerda acham isso, mas uma das coisas das pessoas de esquerda é demonizar o lucro. É demonizar o lucro. E não é para ser. Não é de forma nenhuma. Faz parte da vida empresarial você tomar risco para ter um resultado. Ter uns cabelo branco aqui para você poder ter o lucro depois, ou o prejuízo. Que muitas vezes é comum também. E o importante, essa pessoa que tem o lucro, o empresário, gera emprego. Gera emprego, gera receita. E eu estou falando aqui das coisas corretas, né? Vou te falar uma outra coisa. Quando eu estava tentando criar aquele modelo do agro, isso, aquilo, para construção, eu falei, dá para pôr um cara na novela, ou num filme, ou num seriado que não seja do mal? Porque todo empreendedor imobiliário em qualquer roteiro é um cara do mal. Pessoal. Eu vi o filme uma vez, eu não sei se vocês viram, e que está escutando ouviu, o filme do Zé Colmeia. No filme do Zé Colmeia, nos Estados Unidos, aparece o empreendedor imobiliário do mal, que quer destruir o Parque Yellowstone, do Zé Colmeia. Mas é sempre então, eu nunca vi eu falei, não dá para pôr um empreendedor que constrói uma casa, um prédio, faz um loteamento, e que seja um cara do bem, e você mostrar que o cara fez aquele prédio para aquela família, o cara pagou, não caiu o prédio. Faça porque turismo não é? Que fez um hotel, que é legal. Não tem todos os roteiros e todas as novelas, seriados, filmes, e não estou falando do Brasil. Eu dei um exemplo aqui do Zé Colmeia lá. Eu tô lembrando de filmes assim que não tem empreendedor imobiliário do bem. Eles vêm, aqui é uma cidadezinha antiga, tem os lojistas que não querem entregar, aí conseguem tirar o empreendedor e não destruir. E daí fala assim, nós não podemos deixar mais Sorocaba crescer. Sorocaba já cresceu demais. Não pode mais ter empreendimento aqui, porque Sorocaba... Eu falei assim, mas você tem filho? Então vamos supor que o Felipe acha que a cidade já cresceu demais. Não pode mais ter gente aqui. Não pode mais vir ninguém para cá. Daí nasceu teu filho, Felipe. Você não pode morar aqui em Sorocaba, porque Sorocaba já cresceu demais. Você tem que levar teu filho e morar lá em Votorantim, Sal de Pirapora, ou Araçoiaba da Serra, ou Paitu. Você não pode mais morar em Sorocaba. Resumo da ópera, vaza. Então, como é que você pode? Você não define por decreto que Sorocaba não cresce mais, ou Votorantim não cresce mais, ou Araçoiaba não. Uma cidade cresce porque as pessoas têm família. A tendência é todas crescerem, né? Às vezes não. Porque tem cidade que não tem oferta de emprego, de educação, de saúde. Daí o que acontece? A pessoa vem para cá e vai embora. Portugal é um exemplo disso no passado. 10 milhões de pessoas, 4 milhões de famílias, 6 milhões de casas. Uma casa e meia para cada família. A pessoa ia de Portugal, saía e ia para outro lugar. Cidades menores aqui de Sorocaba, da região nossa aqui, vamos pensar no eixo da Raposo. Com algumas exceções, mas as cidades pequenininhas... Aqui a pessoa nasce na lavoura, nasce o filho, filho, você tem que estudar lá em Sorocaba. O cara sai ali da cidade dele lá de Porangaba e vem para cá. Começa a estudar, tal, tem oportunidade, acha um emprego, faz a faculdade, fica aqui, casa com uma menina, tem filho aqui, não volta para Porangaba. Ou vale isso para Guareí, para Quadra, para Capão Bonito, vale para todas as... Pegar o eixo aqui da Raposo Tavares, por exemplo. É comum as cidades grandes que oferecem mais infraestrutura crescerem mais, até chegar num ponto como São Paulo. São Paulo continua crescendo, mas num ritmo menor. Se a gente olhar o crescimento demográfico de São Paulo, comparado com Sorocaba, com São José dos Campos, Ribeirão Preto, cidades como nós aqui, são as três parecidas.
Ribeirão Preto, Sorocaba e São José dos Campos. População, PIB, problemas, estrutura são sempre comparáveis as três. Você olha aqui e compara com São Paulo cresce muito menos do que cresceu as três. Sorocaba cresceu muito nos anos 2000, Ribeirão Preto cresceu muito nos anos 2010, e você compara o crescimento das duas e você vê a diferença do período de cada uma. E São Paulo cresceu menos. E é bom que cresça, não é ruim. O que não pode crescer é de maneira errada. A hora que você cresce de maneira organizada, você consegue dar infraestrutura, opções de lazer, de educação, uma melhor estrutura de saúde, custa mais barato quando você tem mais gente. Imagina você ter que fazer um hospital para 5 mil pessoas ou um hospital para 500 mil pessoas. Você não faz com 5 mil pessoas um hospital. Com 500 dá para fazer. Ou com 200, ou numa região. Como a gente está vendo hoje, vai ter Itapetininga lá, o hospital regional. Ou como lá em Boituva, que fez um acordo com a Unimed. A Unimed vai fazer um hospital no terreno da prefeitura e vai dar atendimento para os moradores da cidade até pagar a conta do terreno. Ouvi uma entrevista agora do presidente da Unimed nos últimos dias na rádio contando essa história aí. Então, quando você tem mais população, você consegue ter infraestrutura suficiente para dar para essa população qualidade de vida. Cultura, lazer, educação, hospital, enfim. Já estou falando demais aqui já, Luiz. Eu me entusiasmo e vou permeando todos os assuntos. Não sei como é que nós estamos de tempo aí. Vamos, então, finalizando. A gente está colocando aí dos 30 anos, você colocou, olha... Tem que pensar hoje. Até, vamos dizer assim, uma certa utopia, né? Pensar nos 30 anos, porque nós temos que resolver problemas agora. Porque 30 anos já falaram, já falaram, né? E eu concordo. Tá? Tanto que a ideia nossa é o seguinte: vamos fazer um projeto de 30 anos, mas quais são os passos? Que aqui no Brasil tem o seguinte: isso em qualquer área. Vamos fazer, isso aqui vai ser feito em 10 anos, ninguém nunca dá um primeiro passo. Aí daqui a chega 10 anos não foi feito nada. É verdade. E eu sempre faço uma comparação com o sistema americano. Né? Se você chegar nos Estados Unidos, e vamos colocar uma viagem para a Lua, para Marte. Se eles chegarem e falarem assim, olha, em 30 anos nós vamos mandar alguém para Marte, em 30 anos eles vão mandar alguém para Marte. Eles vão mandar. Brasil não dá primeiros passos. Vou dar um exemplo para você então, antes de você finalizar, que eu vivenciei isso. E um exemplo de gestão. Vou dar 2 exemplos do governo passado. Criticado muitas vezes por várias pessoas a gestão do Dória. Eu vivi lá dentro, vivi. Toda semana tinha uma reunião, das 8 ao meio-dia. Celulares para fora, cada secretário tinha 10 minutos para fazer o seu despacho, alguns convidados que podiam dar sua opinião no final, e a gente tinha ali 2 horas de intervenções dos secretários, abertura do governador, alguns comentários depois, algum debate, alguma cobrança e tal. Enfim, os 4 anos, toda semana, 4 horas de reunião, fechado, sem intervalo. 2 projetos, tinham vários, mas 2 projetos, que era isso aí. O governador falou assim, eu quero inaugurar um museu do Ipiranga no dia 7 de setembro de 2022. Isso foi em janeiro de 2019. E vou fazer isso aqui sem dinheiro público. Nós vamos ter que arrumar dinheiro para fazer isso aqui. Toda semana, Luiz, toda semana, Felipe, tinha uma programação para entregar o museu no dia 7 de setembro de 2022. 200 anos da independência. Toda semana acompanhando. 7 de setembro foi inaugurado. Monitorado semanalmente pelo governador. Segundo assunto, despoluição do Rio Pinheiros. Mesma coisa, nós vamos terminar o governo com esse índice de tanto aqui de poluição, de despoluição. Quantas ligações tem que fazer de esgoto, porque o problema do rio é que joga esgoto, é o que aconteceu no Guarujá esse ano. Canalizou um pedaço, joga esgoto no mar, contamina todo mundo. O problema do rio é assim, joga esgoto em tudo ali, vai tudo pro rio, tá o rio contaminado, poluído. Então, toda semana, o secretário à época de meio ambiente era o secretário Marcos Penido, ele toda semana, relato, mapa de evolução, mapa do cronograma previsto, cronograma realizado, às vezes estava para trás, às vezes estava para frente, mas o que é? O follow-up, é o acompanhamento. A hora que você define uma meta, a empresa é assim, eu quero chegar em tal ano com tanto de investimento, ou tanto de caixa, tanto de endividamento, tanto de venda, você percorre aquilo e você tem encontros periódicos. O nosso governo, embora criticado por outras razões, tinha isso. Cada um tinha o seu projeto ali e estava follow-up. E era a presença e tomava
porrada na frente de todo mundo. Tá errado o teu cronograma? Pau. Determinação não cumpriu? Pau. 1, 2, 3, vai embora, vamos trocar. Assim que tem que ser. Nossa gestão foi assim. Eu consegui ficar 4 anos. A Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo nasceu em 65. O primeiro secretário lá atrás ficou 4 anos, quando nasceu. Depois teve um outro secretário, 2007, 2010, que foi o Lair Krahenbuhl, que é loteador também. Krahenbuhl, será que é parente da Suíça? É parente. A Raquel é sobrinha do Lair. Mas o Lair Krahenbuhl foi secretário da Habitação, gestão Serra, 2007, 2010. Ficou 4 anos. E eu fiquei 4 anos, do primeiro dia ao último dia. Os outros todos ou foram demitidos, ou pediram para sair, ou foram candidatos a deputado, a prefeito, alguma coisa, e saíram da gestão. Foram 3 que ficaram para sempre. Então eu resisti bravamente nessas cobranças para entregar a minha programação. Mas estava finalizando aí, desculpa. Periodicidade seria... A nossa reunião era toda semana. Mas essa é a essência para concluir um projeto. Eu achei que foi um bom exemplo. Qual seria o primeiro passo nisso? Vamos dizer o seguinte, Flávio, você está dentro do projeto de 30 anos, você vai dar o primeiro passo. Qual seria? O vereador Ítalo é um carinha que está fazendo um trabalho bacana de tentar diminuir a burocracia. Eu acho que o ponto, eu comecei a entrevista assim, e eu vou terminar assim, Luiz. Burocracia. Eu acho que o ponto principal da gente é a burocracia. Ele fez um trabalho bacana na Câmara, na gestão passada, de tentar pegar as leis sei. E dar um exemplo pequeno, mas relevante. Tirar as leis que não tinham utilidade. Não tinha utilidade, coisa que tá... Não, mas eu não estou dizendo que isso resolve. Sim. Mas é burocracia. É tentar pegar onde tem os nós, principalmente de investimento, e vamos diminuir. Vamos diminuir. E é muito difícil. E eu não estou dizendo que a culpa é do gestor público, porque eu já tive do lado de lá da bancada. E eu sei que é difícil, mesmo querendo. Imagina o cara, empresário, sabendo o que tem que fazer, conhecendo do ramo, com a vontade política de fazer, não conseguiu fazer tudo o que queria. Imagina o cara que não quer, que não entende, não sabe, não vai dar certo. Uma última pergunta. Nessa linha... Não quero ser muito cético aqui, mas é difícil. Não, mas viu, se fosse fácil, o Brasil era um país desenvolvido. Tá? Essa é a grande questão, essa é a grande questão do projeto. Né? Até fazendo parafraseando aí o que você colocou, tem uma entrevista do presidente da Mercedes, quando a Mercedes fechou uma fábrica aqui, saiu do Brasil. Ele colocou Iresamápolis. Aí ele colocou o seguinte, olha, o Brasil é um país que sempre é considerado o paraíso do futuro, mas nunca chega em lugar nenhum. Então, isso é a conversa nossa, mesma coisa. Então, fala que o Flávio também falou isso aí. Então, você acha que dentro desse problema, né, desses problemas que você encontrou, você acha que tinha... vamos lá, você tem problemas que não dá para fazer, que a pessoa responsável não dá para fazer por conta disso. Mas você via também questão de má vontade? Acho que não. Não dá para dizer tipo, isso. Não quero fazer. Não. Acho que não. Acho que o funcionário público, de maneira geral, ele está lá com o objetivo também de deixar a tua marca, a história dele. Claro que nem todo lugar, em qualquer lugar tem gente ruim. Mas eu não vivi isso. Não? Não. E você acha que isso tem um pouco no Brasil? Eu acho que sim, mas eu acho que não é o funcionário público, ele está lá e também tem um propósito. O cara também quer construir alguma coisa, quer deixar um legado, quer falar, eu participei disso, consegui melhorar isso. De maneira geral, o funcionário público tem essa vontade. E também cabe ao líder também a motivar a pessoa. Aquele líder do passado que xingava todo mundo, acabou. Você não consegue construir com o modelo de liderança de 30 anos atrás ou 50 anos atrás. O modelo de liderança hoje tem outra característica. Você tem que envolver, mobilizar, conquistar, ter carisma, ter respeito, entender a cabeça das pessoas. Você conseguir com que as pessoas se envolvam no projeto que você quer, até ajustando um pouquinho o projeto quando precisa, para chegar no objetivo. Eu falo isso porque, como você falou do início da reforma administrativa, que se fala bastante... Mas não é mandar embora funcionário a reforma administrativa. Reforma administrativa é um pacote. É isso. É um pacote, não é cortar a função. Eu dei um exemplo para você, porque um exemplo dessas pessoas aqui receberam uma rescisão, aposentadoria. Quando eu falo reforma administrativa, é no sentido mais amplo da história.
Sabe? Tem coisa que não precisa existir mais. Esse é o ponto. Isso. Porque assim, Sabe? quando a gente fala de reforma... Eu vou dar um exemplo para você. Na nossa estrutura lá do Secov, presidente, saindo da área pública, tinha uma biblioteca e tinha uma bibliotecária na entidade. Acabou a contribuição sindical quando eu era presidente. Tive que cortar a despesa. Precisa ter bibliotecária? Não. Eu falei, vamos formar, vamos pegar essa menina e vamos colocá-la em outra função. Que a gente pode desenvolver aqui, que pode trazer resultado. E não precisa ser de biblioteca. Essas revistas todas são digitais. Os documentos são todos digitais. Vamos digitalizar o que precisa e vamos acabar com esse modelo de ter uma bibliotecária. Guarda, mas vamos transformar isso aqui numa outra função. Tem outras funções que podem ser transformadas. A gente pode enxugar. Vou dar mais um exemplo ainda. Técnico ali. Eu entrava no prédio e tinha uma pessoa para apertar o botão do elevador. Precisa hoje em dia ter mais ascensorista? Precisa ter alguém para ser. Que andar que o senhor vai? Eu vou no 12. Não. 12. Precisa disso? Quando eu entrei no prédio, eu cheguei para a empresa que administrava o prédio e falei assim, olha, eu não quero mais ascensorista aqui, acabou. Não, porque nós temos um contrato. Eu falei, tá bom, vamos cumprir o contrato e a renovação do contrato, você pega essa ascensorista, treina ela para outra função, que deve ter. Mas não quero mais nesse prédio público ascensorista. Se você for hoje no prédio da Secretaria da Habitação, não tem mais ascensorista. Lá no centro de São Paulo. Porque eu não achava razoável você ter alguém para apertar o botão 12 para você. Ou o botão 5. Eu vou descer, desce. Não precisa. Assessorista, quando eu tinha aquele elevador, tinha manivela para fechar. Acabou. Só que a gente continua. Por quê? Porque nunca ninguém falou tira ascensorista. Eu tirei ascensorista. Mas é isso aí, Luiz. Flávio, muito obrigado. Agradecemos a participação, o espaço está aberto. E falamos de todos os assuntos aqui. Foi muito bacana o papo. Tiramos muitas ideias. Né? Obrigado do convite. Nossos primeiros passos aí para esse projeto aí de 30 anos. Legal. E vamos tentar, estamos lutando para que em 30 anos a gente consiga ter um país desenvolvido. É isso aí. Quando você tiver 87 e eu tiver 84, a gente senta aqui para ver como é que vai estar. Exatamente.